Olá, estamos aqui para mais um podcast e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, o Setembro Amarelo, que é prevenção ao suicídio. Vamos falar um pouquinho da saúde mental. Estamos aqui também com o nosso querido José Luiz, que é o representante aqui da Cooperativa Paulo Freire, e também nosso astrólogo oficial, né, José Luiz? Salve, Duas salve. coisas totalmente diferentes, ou não, Ou não, acho que não. né? Então tu vai falar um pouquinho sobre isso hoje também. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre os nossos apoiadores e a gente está com a ICF, Construtora Inteligente, que fica lá em Guaíba, e eles falam muito dessa questão de realizar sonhos, né? Transformar sonhos em realidade. Então, é uma construtora inovadora que está fazendo um trabalho maravilhoso aqui no Brasil. Então, quem quiser saber mais sobre essa construtora, entre em contato lá com 51 9971 63677 ou pelo Instagram ICF Construtora Underline Guaíba. Inclusive, eles estão com um trabalho pioneiro que é turmas voltadas para mulheres para construção civil, mulheres construindo casas. Olha só que maravilhoso. Claro, dentro de um projeto, como é a construtora, né? Um construtora inteligente, tem todo um trabalho por fora, onde tem uma idealização de fazer com que as mulheres possam construir suas próprias casas. Então, quem quiser conferir, vai lá e entre em contato com a ICF Construtora Inteligente, que fica em Guaíba. Temos também a Movicine, que é o shopping lá no Lindóia Shopping, que fica lá na CIS Brasil, número 3522. Estão com uma programação maravilhosa, muito legal. Confere lá através do www.movicine.com.br ou pelo Instagram, @Movicine Cinemas. Confere lá no Lindóia Shopping o novo cinema com uma programação show. E também temos a Cooperativa Paulo Freire, que hoje a gente está, né? Vamos falar um pouquinho mais aqui com o José Luiz sobre esse trabalho que ele realiza desde 2014, que trabalha com a coleta e destino correto dos eletroeletrônicos. Também tem uma parceria com a iGreen Energy, né? Que é energia solar, energia verde, energia limpa, né? É mais ou menos isso. E quando a gente faz esse convênio com a iGreen, tu tem um desconto. Olha que maravilha, tu tem um desconto na tua conta de luz e ainda contribuir para um planeta melhor, né, José Luiz? Então, quem quiser entrar em contato lá com a Paulo Freire Cooperativa, é 51 984 85 6773 ou pelo Instagram, @coop.paulofreire. Inclusive, vocês estão com uma programação agora durante esse mês e talvez mais mês que vem, né, José? Que inclusive, nesse final de semana eu fui lá prestigiar, foi o primeiro dia da mostra de, como é que se Ali fala? no museu No no Margues, mas é Margas, uma né? mostra que fala sobre... Sobre ecologia e mais especificamente, né, nos resíduos eletrônicos, do lixo eletrônico, né, que tem muito aí nesse planeta. Então, a artista plástica, ela é uma paulista, a Gisele Bilgeman. Ela então tem uma exposição muito legal. O nome da exposição são Naturezas Desviantes. Então ela fala um pouco de assim, resíduo eletrônico, fala um pouco de plantas, fala um pouco de mulheres, fala um pouco de bruxas,
é uma coisa assim linda, Eu vi, maravilhosa. eu fiquei encantada, inclusive, Hoje com... resolvi até comentar porque eu fiquei muito impactado, assim, as relações, né, que foram feitas dentro desse trabalho artístico, né, e que a gente tem a possibilidade de ver, vai ficar durante uns 2 meses ali no Margs, né, Museu de Arte do Rio Grande do Sul, ali na Praça da no centro da Alfândega, cidade de Porto Alegre. bem no centro, lugar maravilhoso, assim, bom de ir. Enfim, então essa mostra, assim, a cooperativa foi convidada a participar junto com essa artista plástica para que a gente possa mostrar o tipo de resíduo que as pessoas, que nós, né, enquanto consumidores e temos que nos desfazer, às vezes, de algumas coisas, o que a gente joga, entre aspas, o que a gente joga fora, né? Então lá os resíduos eletrônicos estão numa sala só deles, assim, com uma quantidade de coisas assim inimagináveis. Precisam ir lá ver a Tá muito quantidade de coisa bonito, que gente. tem, o tipo de ambiente que forma com aquele resíduo, mas também, além disso, né? Que tem um filme lindo, a gente está postando, inclusive no Facebook também, a cooperativa também tem no Facebook, né? Cooperativa Paulo Freire no Facebook também pode ser procurado por ali e tá lá no Facebook essa inauguração do final de semana e que mostra também assim as plantas, né? A origem da terra, né? A gente fala no mineral, a gente fala no vegetal e a gente fala no animal. Ela está falando no mineral e falando no vegetal. Então ela mostra as plantas, os tipos de plantas todos, tem uma sala só com plantas ali, e depois tem uma mostra só com as mulheres antigas que passaram pelo Brasil, pessoas já de muito tempo, mas mulheres, o que ela quis, qual é a relação dela com a mostra, né? É assim, essas mulheres antigas eram conhecedoras das plantas, e essas plantas são plantas curadoras, plantas que já fazem um trabalho que ele já é medicinal há muito tempo. E que a gente usa na modernidade, mas não sabe da onde veio esse Da trabalho. onde veio? O estudo que foi feito por elas, eu vi, assim, maravilhoso, assim, mulheres que botavam a mão na massa mesmo, como se diz, e muitas foram perseguidas pelo que eu vi da história ali de cada uma, Sim, perseguidas sim. pelo trabalho magnífico que faziam com as plantas, né? E aí a gente fala das curandeiras dos povos indígenas, das pessoas que estudaram, as mulheres que estudaram naquela época, 1800, 1900, mas 1700 tinha 1700 algumas. também, mas que não tinham aquela, como é que se diz? Não eram vistas porque era um mundo masculino, né? Então isso só começou a ver depois que a ciência tomou conta, que a ciência se tornou um limite mínimo de conhecimento, mas muito antes disso, elas já sabiam lidar com as E plantas. todas eram E mulheres. todas mulheres. Então, assim, tem uma amostra, eu acho que são umas 20, né? Assim, com toda a história. Bom, vou dizer para vocês que o museu está muito lindo. Essa relação que está sendo feita é a relação do que a gente hoje consome como comunicação e matéria, né? Computadores, telefones e tal, em relação às plantas, às naturezas. Então a gente vai ver que não combina a materialidade jogada na natureza. Isso não combina. Então é essa relação que está se fazendo dentro dessa mostra que eu achei perfeita. Por isso que eu estou comentando hoje. Eu acho que todo mundo deveria ir lá dar uma olhada, né? Então, pessoal, fica o convite aí para vocês participarem lá no Margs, né? Que é o Museu do Rio Grande do Sul, que fica ali em Porto Alegre, no centro de Porto Na Alegre, Praça da né? Alfândega. Na Praça da Alfândega. Vai ter mais ou menos aí mais ou menos 2, 3 meses ela vai ficar com essa Isso, exposição uns ali, 2 né? meses. Então vale a pena. Eu fui na inauguração, que foi no sábado, tava lindo, lindo, lindo. E vale a pena, uma boa programação assim Uma para boa programação. pessoal ir. E deixa eu aproveitar, já que a gente está falando de cooperativa, né? Quando a gente fala da energia limpa, a gente fala da iGreen, dessa parceria legal que a gente está fazendo. A mudança energética no país,
ela está ocorrendo. Em 2027 ela vai estar em pleno funcionamento. Essa mudança energética é o quê? Essas empresas que dispõem de energia limpa, tanto a eólica como solar, elas têm um excesso de produção hoje. Esse excesso de produção ele já está na rede das distribuidoras de energia. Então, o que, que acontece? Eles precisam de clientes para poder usar essa sobra de energia, certo? Então, eles cadastraram várias pessoas em todo o país para que possam chamar pessoas para utilizar essa energia limpa. Porque hoje a gente usa energia da onde? Das termoelétricas, energia caríssima, bandeira vermelha, essas coisas, e das hidroelétricas. Então, é uma energia que a hidroelétrica, tendo hidroelétrica, não tem caminho de rios para navios, para barcos, para transportar as coisas que a gente precisa, né? E termoelétrica é uma energia muito cara. Então, tem sobra da energia solar e sobra da energia eólica, né? Então, e também tem a nova sobre energia feita com hidrogênio, lá no Nordeste agora. Então, tem muita sobra. Então, a mudança energética no país está trazendo isso. O que, que a cooperativa faz? O cadastramento das pessoas que querem utilizar energia limpa. De graça, não cobra nada, não precisa mudar nada em casa, é só fazer o cadastro. A pessoa é contatada pela iGreen e ela confirma os cadastros, confirma os dados e começa a partir dali, depois de 30 ou 60 dias mais ou menos, eles já começam a modificar a utilização desse tipo de energia. Então a pessoa começa a utilizar energia limpa com um desconto de 8 a 20%. Então vamos aproveitar, porque de graça é só ligar para o número da cooperativa, passar os dados ali, né? E a gente vai fazer o cadastro. Então é uma economia. Maravilha isso, acho interessantíssimo, porque além de tu ter um desconto na tua conta de luz, tu ainda está contribuindo para um planeta mais saudável. Exatamente. Né? Exatamente. Bom, José Luiz, vamos conversar um pouquinho sobre o setembro, né? Estamos aqui no meio de setembro, é um mês que eu particularmente adoro, é um mês da primavera, né? Que a gente começa aqui, pelo menos no Rio Grande do Sul, a gente passa durante muitos meses por esse processo do inverno, que é frio, é chuvoso, é úmido, difícil. E setembro começam, né, a florescer as plantas, árvores, tudo fica muito bonito. Então eu gosto bastante, né? Que daqui mais uns dias está entrando a primavera, que é uma das estações mais lindas. Mas a gente tem também, comemorou, não sei se fala isso, comemorar, talvez não, né? Mas é sinalizar que existe um dia onde tem a conscientização, né? Setembro Amarelo é a conscientização da prevenção ao suicídio. Então foi eleito o dia 10/9. E eu acho muito importante, assim, a gente falar sobre isso, porque cada vez mais eu tenho percebido, já falando como terapeuta também, percebido que a saúde mental das pessoas está muito, muito sequelada, digamos assim. Né? Então, Setembro Amarelo é extremamente importante a gente falar sobre essa prevenção do suicídio, porque vem se desenvolvendo cada vez mais um estudo a respeito disso. E a gente percebe que existe um percentual muito grande quando a gente conversa com as pessoas que em algum momento alguém, né, de alguma forma, já pensou em sair dessa vida, dessa encarnação, enfim, porque estava ali cheio de problema, muitas coisas acontecendo, não conseguindo resolver. E aí, às vezes, aquela coisa parece que a solução é tu acabar com a tua vida, né? E a gente sabe, eu como sou uma pessoa que acredito muito em vidas passadas, então provavelmente teremos outras vidas, né? Além desta, e a gente sabe que não adianta a gente querer resolver
matando alguma coisa que é o nosso corpo físico, né? Que não é o espírito, é o corpo físico. Então, isso é uma grande ilusão, na verdade, né? Então, o suicídio, ele não é uma solução. Isso tem um espaço para tanta conversa sobre isso, né? Que a gente não pode até mensurar, mas dá para comentar algumas coisas, né? É, porque essa parte mental, e me ocorreu quando tu tá falando que a mente, ela é uma coisa, o Uhum, corpo é outra coisa. A mente não precisa de muita coisa para. Melhor, não é que ela não precisa de muita coisa. A mente é diferente do corpo, porque o corpo precisa de situações que independem da mente. Ele precisa descansar, o corpo precisa se alimentar, o corpo precisa de exercício, não é? O corpo precisa de uma frequência melhor, precisa de uma energia melhor. Isso é o corpo. A mente, se não fosse o corpo, a mente estava sempre ligado. É como se fosse uma informação permanente, dia e noite. Não precisaria. Muito parecido com o que que eu acredito, que a gente, com o espírito, né? Não precisa de alimento, não precisa. Ela é alimentada pela informação, pelas coisas que vêm pra gente. A gente pode aprofundar isso, mas não é o caso. Mas, então, assim, essa prevenção, esse mês que fala do Setembro Amarelo, ele fala muito da mente, né? E a mente a é saúde a mental de cada saúde, um. isso, a saúde mental. Eu tenho uma metáfora que eu uso que é o seguinte: a mente, ela sai fazendo as coisas e o corpo vai de arrasto. É como se ele fosse agarrado assim, sendo arrastado, porque a cabeça, a mente, ela é doida. Então a mente, ela precisa ser dominada. Ela precisa ter limite. E quem dá o limite somos nós. O eu, ou o inferior, ou o eu superior. Não sei, mas aqui tem que dar um limite para ela, tem que dar, porque ela tem que conviver com o corpo. Ela não pode querer fazer tudo sozinha. E é aí que fica essa dificuldade, é aí que dá que aparecem os maiores problemas nossos enquanto encarnados, né? Uma mente e um corpo. Então, vamos dizer, a essência, grosseiramente, tá? Porque não sou nenhum especialista, mas é muito a mente pensar, muita informação, muita comunicação, muita propaganda, muita coisa de uma mesma coisa que deixa a mente da gente completamente atrapalhada. Falei no início desse ano que a partir de agosto a gente ia meio que mudar tudo. Ah, mas não mudou. Olha que mudou. Tá mudando, sim. Mudou muito. Mudou muito. Eu até fiz um post aí uns dias atrás lá no meu Instagram, Astrologia Reencarnacionista, tá? Para quem não sabe, que eu disse, as pessoas estão sem chão. Porque tem tanta informação, tem tanta, assim, uma coisa que eu vejo muito claro hoje, assim, muito claro mesmo. A gente fica dentro de uma caixinha, que é o celular. Então, tu fica fazendo aquilo que tá ali. Quando a gente entra no Instagram, quando entra no Facebook, quando entra no Google, no mínimo 15, 20, 30, e tem gente que fica. E quando ele entrou com um propósito, mas ele olhou trocentas coisas ali. Começam a vir muitas informações e Muitas informações. tu desvia daquilo que tu foi E o teu fazer. propósito fica para trás. Tu procrastina ele. Mas não é tu que procrastinou, é a tua mente que está querendo ver tudo. A curiosidade. E tu vai. Então precisa ter esse start. Olha só, já tô. Calma, não, voltei e vou fazer. Pelo menos eu vou fazer aquilo que eu me propus. Para depois eu vou até É utilizar e fazer outra manter a coisa. disciplina, mas é tão difícil quando a tua mente ela já quer muitas vezes devagar, porque aquilo que tu tem que fazer é algo mais pesado, é uma coisa que é a rotina. Aí quando tu entra ali para fazer qualquer coisa que tu precisa, já vem uma propaganda, já vem alguma coisa que trabalha nos teus gatilhos mentais. E aí, quando tu vê, tu já tá lá entrando, vindo outras coisas, já passou 10, já passou 15, já passou 30 minutos, e aí tu não foi
não focou realmente naquilo que tu Não precisa. focou a atenção, né? Um pouco de meditação, foco na atenção. E aí tu ficou 2, 3 horas, quando vê já tem que fazer comida, porque o corpo já tá pedindo, né? Já tem que descansar, porque ele tá querendo descansar. Ele precisa que tu levante da cadeira para caminhar e tu não levanta, então começa a ter consequências disso. E aí a gente volta para esse mês que indica esse tipo de situação que é comum e é uma quantidade enorme, a gente não imagina o quanto acontece, né? O índice de suicídio. Não é comemoração, não, é só um alerta mesmo, né? Para que Uhum, as pessoas uhum, caiam uhum. na realidade e percebam isso. A gente percebe quando cai do lado da gente, né? Mas a gente sabe que isso acontece muito, de todas as formas, né? Então, como mudou muito, e esse excesso de informação e essa mente correndo lá na frente, arrastando o corpo, ajuda a que esse tipo de situação aconteça com muito mais frequência, né? E o objetivo do Setembro Amarelo, que inclusive estamos fazendo agora 10 anos, porque começou aqui no Brasil em 2015, né? Então estamos em 2025, 10 Uhum. anos, é justamente com a ideia de quebrar esse tabu, né? É falar um pouquinho mais sobre isso, o porquê que essas coisas acontecem, estimular as pessoas a pedirem ajuda e estimular as pessoas a dar, apoiar Apoiar. essas pessoas que precisam, né? E a gente precisa perceber os sinais, porque às vezes o fato de uma pessoa esboçando um sorriso numa conversa não quer dizer que lá dentro ela não esteja muito mal. E a gente tem visto pessoas que se suicidam. Tu disse assim, bom, mas na semana passada eu falei com essa pessoa, ela não disse nada. Não, são coisas tão profundas, são coisas tão dela, e coisas que já vem há algum tempo e ela não vê a solução, não vê alguém que possa ajudar, ou ela não consegue pedir essa ajuda por vergonha, ou por achar que não vai ter solução, por achar que tá atrapalhando. E isso é uma Sim. das coisas que eu ouço, né, quando eu tô no consultório, quando vem alguém buscar um atendimento e que estão com ideias suicidas ou que já passaram pelo processo de ter tentado. E aí, e sempre o que me dizem é isso, né? Eu estou atrapalhando a vida dos meus É. filhos, da minha esposa, do meu marido, das pessoas da minha família. Então, eu prefiro sair da vida deles. Daí não pensa, né, daqui um pouco a tua saída vai ser pior do O que que tu vai imagina, do que causar, aquilo né? que tu acha que tu tá atrapalhando. Não, porque tu vai sair da vida dos teus filhos, da tua esposa, do teu marido, vai ficar aquele estigma na família, inclusive, né? Então a gente precisa realmente falar disso, os sintomas, quais são os sintomas de uma pessoa, né, José Luiz? Que esteja com essa ideação. Mas a Sim. gente sabe também que nós estamos num momento difícil da nossa vida, da nossa encarnação. A gente está num momento difícil do planeta, quantas coisas acontecendo, quantas coisas externas acontecendo aí, as pessoas não sabendo lidar, ou na incerteza de como que vai ser semana que vem, mês que vem, ano que vem, e como a gente vem falando já desde o ano passado, que 2025, 2026 vai ser um ano difícil, 2027 também, mas a gente não pode ficar pensando que vai ser só difícil, porque a gente sempre passou por dificuldades, sempre tivemos dificuldades. Porém, hoje a gente tem o que aí? A gente tem uma rede social que trabalha em tempo real, trazendo N informação, e aquele excesso de informação começa a te deixar meio embaralhado, Perdido, né? perdido, e É. aí daqui um pouquinho tu não sabe o que fazer. Então, às vezes, a gente precisa silenciar e ter essa noção de que tu precisa silenciar o teu telefone, o teu computador, a televisão, e colocar um objetivo, um propósito, colocar uma meta
para que tu não se perca, como a gente falou agora há pouco, tu não se perca nessas muitas informações que algumas vezes são fake news, só que aquela pessoa ela acredita naquilo e começa a pensar e agir em relação àquela informação que ela recebeu. Tu sabe que essa comunicação do dia a dia, a tendência, né, dos órgãos de comunicação, na verdade, que todos os dias chegam dentro da casa da gente, na mente da gente, e eles trabalham muito o medo. Então a gente acaba trabalhando sempre no medo. Então, o que a gente pode fazer, e eu não sei se eu vou conseguir fazer com que as pessoas entendam que mudou o mundo. Antigamente a gente só tinha um rádio, e aquela informação era a informação mais verdadeira que tinha para nós, pois a gente não sabia qual era a realidade. A realidade era o vizinho do lado, era o bar lá que a gente ia buscar a venda, e mais nada, era só aquela regiãozinha ali. Hoje não. Hoje a gente está assistindo guerra ao vivo, hoje a gente está assistindo shows em qualquer lugar do mundo, hoje a gente posta e chega na hora, a gente fala com quem quer, mudou tudo. Então, o que a gente precisa? Nós não mudamos. Quem mudou foi a comunicação. Então, a gente precisa dar um limite a ela. Dar um limite a ela para ela não fazer com que a gente modifique a nossa forma de pensar, o nosso jeito de fazer as coisas com mais clareza, com mais tranquilidade, porque a gente fica refém de um tempo. Né? Entra no celular, a gente vai 2 horas, perde um tempo. Então, isso a gente tem que ter noção que mudou o mundo. E essa comunicação, como falei lá no início desse ano, nós estamos com assim, planetas pesados. Pesados, eu digo, não é que eles sejam pesados por serem ruins ou pesados, não. Pesados porque eles demoram muito tempo para fazer fechar um ciclo na mandala. E tudo é ciclo, né, Annelise? Tudo é ciclo. Urano está retrógrado. Urano são 85 anos, 86 anos para fazer uma volta. Netuno está retrógrado. 156 anos. Saturno está retrógrado. Em torno de 29. Sabe, para fazer a volta. Mas eles ficam retrógrados, só uma curiosidade aqui. Oi. Eles ficam retrógrados todo esse tempo que tu falou? Não, esse é o tempo deles fazerem a volta na mandala, tá? Eu digo pelo tempo deles, que então eles movimentam com o que por esse tempo? Eles mexem com gerações. Eles não mexem com o individual. Mexem sim com o individual, mas, na verdade, mexe com o individual porque ele está mexendo com a geração. E o que eu quero dizer com isso? É claro que o mundo está numa mudança de ciclo. A energia e a frequência estão aumentando. E a gente precisa se adequar a isso. Se a gente pegar lá a ressonância Schumann, tu vai ver que modificou. Ela está mais alta, está em 70 e poucos. E a gente não consegue reverberar isso, a gente precisa chegar junto. Então, e isso é o quê? É frequência e o tempo. Então, voltando aos planetas, só para a gente entender. Nossa, eles estão retrógrados nos dizendo o quê? Refazer algumas coisas, repensar algumas coisas, em todos os níveis. Nível material, Saturno, nível espiritual, Netuno, Urano, naquela coisa da comunicação, tecnologia. A gente precisa repensar o que isso faz bem para nós e o que faz mal. Daí, pegando o teu gancho, é assim, vamos internalizar, gente. A gente precisa voltar para dentro para entender o que a gente quer para não ser arrastado pela mente da gente. Porque a mente e o nosso caminho de hoje, ele é arrastado pela comunicação, pelas coisas que estão no dia. E a gente está acostumado e vai indo. Então, olha televisão, é uma desgraça e a gente continua naquela desgraça o dia todo. Então, a maioria das pessoas, principalmente as mais velhas, né? 60, 70, 80, sabe? Já nem sai de casa, já não isso, já não aquilo. Por quê? Porque a informação chega dizendo que é uma verdade, mas não é. Não é. Quem entra nisso, quem está dentro e conhece um pouquinho, não precisa nem ser muito, pode escolher o que quer ouvir. E automaticamente, quando tu tem uma
consciência que tu pode escolher, tu também tem essa consciência de que é possível tu mudar a tua frequência, Isso. como se fosse uma estação de rádio. Exatamente. Então eu vou buscar uma outra programação na TV, no rádio, as pessoas. Tu vai mudando a tua programação interna, automaticamente tu muda a tua frequência vibratória, tu muda o teu entorno. Pronto, já melhora muito. Já melhora bastante. Aí, e isso, falando no Setembro Amarelo, é isso que faz com que o depressivo modifique a sua forma de pensar, pois é claro que é ciclo. A gente entende que tu está num momento difícil, mas é ciclo. E se tu modificar a forma de pensar, a frequência, a energia do teu pensamento, quer dizer, a mente, é isso que eu estou falando, ela está carregando o corpo. Se tu modificar, conseguir fazer com que ela tenha limites que te beneficiem. Então, os outros são importantes, mas eles são importantes porque tu está vivo. Eles são importantes porque tu existe. Então, se a pessoa não quiser mais estar por aqui, ela vai fazer falta. Mas o cuidado com ela é só ela que pode ter. Então, ela precisa internalizar. Ela precisa fazer uma meditação. Ela precisa entender que o foco é na atenção. O foco não é na televisão, o foco não é no celular, o foco não é na grande rede social, o foco é nós. Somos nós, desculpa, somos nós. E como esses planetas pesados, esses planetas que demoram muito, todos estão retrógrados, o que eu quero dizer? Que as influências de fora, elas estão muito fortes, fazendo com que a gente modifique o nosso ser, o nosso pensar, o nosso agir. E essas influências de fora, elas não contribuem para que a gente cresça e para que a gente foque a atenção no corpo físico e na nossa mente. A gente fica sempre fora, procurando as coisas fora. Uhum. E não é o momento de fazer isso. É ao contrário. Por que eu digo isso? Nós estamos no momento de transição do mundo. Todo mundo está sofrendo isso de alguma forma. E eu, tu ou qualquer pessoa não vai conseguir modificar esse mundo. Quem tem que modificar esse mundo, ele precisa se internalizar. Qualquer uma dessas pessoas aí, seres aí, eles precisam internalizar para modificar para uma frequência melhor. Senão, o caos está posto, gente. O caos está aí. Mas a gente não vai cair no caos porque os outros vão trazer. Não, nós vamos nos equilibrar, nós vamos ter uma frequência melhor, nós vamos nos cuidar o corpo físico e a mente para não ser arrastado, que nem eu digo, não é? E aí a gente consegue ter uma vida melhor, um dia a dia melhor, uma rotina melhor. Mas não adianta querer resolver o mundo. O que eu vejo assim, a gente precisa ter a consciência que tudo passa. Tudo vai passar. Teu momento feliz, extremamente feliz, passa. Teu momento de escuridão vai passar. E é como tu disse, tu tem que ter uma disciplina e focar naquilo que é o menos pior, digamos, nesse momento que tu estás. Então, tu tem que buscar recursos, buscar o que fazer, né? Eu sempre digo assim, uma palavra positiva, uma frase positiva, uma música legal que tu goste, um mantra, se disponibilizar a fazer uma meditação, se disponibilizar a sair daquele ambiente que tá ali encruado de coisas ruins e sai, dá uma caminhada, vai para a natureza, conversa consigo mesmo, busca alguém que possa te ajudar nesse sentido de fazer tu enxergar de uma outra forma aquela mesma situação. Então, assim, na verdade, tudo passa. E no final de tudo, a gente começa a perceber, a gente falou da questão da mente no início, a mente nos mente. Uhum. A gente vive uma grande ilusão, muitas vezes, dentro de um pensamento errôneo, de um pensamento de que foi criado alguma situação justamente para que tu viva dentro daquela energia do medo.
Então o medo ele nos aprisiona, o medo nos coloca num lugar onde tu te sente muito pequenininho diante de determinada situação. Então quando tu te sente muito pequenininho diante de determinada situação, tu te acha um nada, tu acha que tu não vai conseguir resolver, que aquilo nunca vai passar. E na verdade aquilo passa. Então o que nós temos que entender é que, no mínimo, se tu não tem o que fazer, boia. Eu sempre digo assim, não tem o que fazer, boia. Tipo, não vou fazer nada, então. Nesse momento eu vou ficar quietinho aqui. No mínimo, então, rezando. No mínimo, tentando... Mesmo que seja mecânico. O que eu te falei, uma frase positiva, um pensamento que tu, naquele momento, tu não tá sentindo ainda, mas daqui um pouquinho aquilo vai mudar. Porque a frequência vibratória, os teus pensamentos vão mudando. E vai, a cada dia, a conta gota muda um pouquinho para melhor, um pouquinho para melhor, um pouquinho para melhor. Quando tu vê um dia tu levanta, tu já tá muito melhor. Uhum. E assim acontece com o ruim também. Então a gente tem que estar em constante vigília dos nossos pensamentos, para que os nossos sentimentos também sejam melhores e para que as nossas atitudes sejam melhores. Então a gente tem que estar muito atento conosco. Como que eu estou hoje? Como é que eu levantei? Qual foi o meu primeiro pensamento? Foi positivo ou negativo? E tu tem que ter alguma coisa que te lembre para te perceber esse pensamento. Porque se tu não perceber esse pensamento quando tu acorda pela manhã, só vai ser um crescente daquilo. E é a conta gotas. Quando tu vê no final do dia, parece que passou um trator por cima de ti. No final da semana, no final do mês, e aí vai acumulando. Porque aí vem aquela sensação da depressão, né? Que é uma junção de vários sentimentos. E aí tu vai te sentindo cada vez menor. E daqui um pouquinho, não, eu não tenho o que fazer. Então, o que eu vou fazer? Eu quero sair daqui. Quero sair dessa vida. E essa não é a solução. Tenha em mente que tudo passa. Mas a gente precisa buscar essa ajuda, a gente precisa se autoajudar, buscar mecanismos, fazer coisas que possam nos tirar daquela energia, daquela vibração que não é boa. Uhum. Às vezes, o que eu vejo assim, né? O que leva uma pessoa a pensar? Então, segundo estudos, a Unicamp fez um estudo e disse que pelo menos 17% das pessoas já pensaram em suicídio. E 4,8 dessas 17 já tentaram realmente. Nossa. Tá? Então, assim, é um número grande, né? Mas o que leva, dentro do trabalho que eu faço, o que leva uma pessoa é uma insatisfação. Ou ela está insatisfeita, né? Então, ela está insatisfeita com a vida, mas a vida é o todo. O que dentro da vida ela tem essa insatisfação? Às vezes é num relacionamento. Sim. Um relacionamento afetivo que não tá bom, que não tá legal, onde as pessoas ali estão só empurrando, né? Empurrando aquela relação para frente, por causa, às vezes, de bens materiais, por causa de filhos pequenos, a falta de coragem. Então, o que a gente tem que fazer é fortalecer essa pessoa para que ela possa tomar as decisões dela de acordo com aquilo que ela quer para ela naquele momento. Então, é entender que começou esse pensamento ruim em algum momento. E em que momento foi? Voltar atrás e tentar entender onde é que as coisas começaram. E se é um relacionamento, vamos tentar resolver esse relacionamento. Se não tá bom, vamos tentar ver o que pode ser feito para transformar. E não necessariamente sair dessa relação, mas se tiver que sair, que se tenha coragem e se fortaleça para que isso aconteça. Bom, se é um trabalho, muitas vezes é um trabalho que tu não aguenta mais, ali tem bullying, né? Porque isso acontece, os assédios morais acontecem, os assédios sexuais acontecem. Vamos ter coragem e falar sobre isso, denunciar se tiver que denunciar, mas sair desse trabalho se não tá bom, porque tem muitos outros trabalhos que tu pode fazer e que tu pode se sustentar também. Então, assim, são áreas da vida que começam a ficar ruim e que daqui um pouquinho tu já misturou tudo e aí tu acha que tá tudo ruim, a vida toda tá ruim. Não é. Às vezes tu resolve uma situação e tudo começa a se resolver. Por isso que eu digo que tudo passa. São ciclos. Se a gente pegar a natureza, que é
a nossa ciência, né? É a biologia, é a química, a natureza ela é a sábia de tudo. 4 movimentos da Lua no mês, né? São fases da Lua. Termina uma fase e começa a outra, termina uma fase e começa a outra, termina uma fase e começa a outra, volta no início e vai. Nós também temos esse ciclo. Por que essa luminosidade que vem todos os dias no céu, ela não vai nos influenciar? Ela nos influencia sim, todos os dias. Então por que a gente vai ser diferente? É claro que é uma fase que a gente está. É lógico que é uma fase. Ah, mas a Lua, não sei. Então o Sol. 24 horas, todos os dias, depois de 24 horas, ele está no mesmo lugar, nos iluminando, trazendo luz para nós. Isso não influencia na vida da gente? Ah, não influencia sim, pois quando ele não está, a gente está dormindo. Quando ele está, a gente está acordado, geralmente. Então influencia muito. E por que nós não vamos aceitar os ciclos? A gente precisa aceitar. Vai se debater contra uma coisa que não depende da gente. É o que eu falei da energia externa, desses planetas que demoram muito tempo para fazer a volta da mandala, é uma energia externa que está vindo. A gente precisa entender isso como natureza, e nós fazemos parte dela. A gente não é fora da natureza. E entender, assim como existe o Sol, existe a Lua, assim como existe o dia, existe a noite, e que a gente pode, sim, passar por situações que não são ruins, que não são boas, mas a gente pode pedir ajuda. Sim. Sim. Talvez esse seja a questão maior que a gente tem que bater em cima. Pedir ajuda quando não tá bom. Porque às vezes a tua forma de enxergar é que está diferente. E aí é só às vezes tu sair do teu ângulo. Por exemplo, se eu tô te olhando agora numa posição, eu tô percebendo algumas coisas, mas se eu mudar um pouquinho, eu vou continuar te enxergando de uma outra forma. Então, às vezes, o nosso ângulo de visão é que tá meio que pode ser ajustado. Então, assim, se a gente aprender a pedir ajuda, aquela coisa não vai crescer tanto quanto cresceu quando tu não pediu ajuda. Tu sabe que tem esse negócio do pedir ajuda. As pessoas não gostam de pedir. E ajuda, ajuda. Eu não quero ajuda de ninguém. Mas não é isso. Não é o pedir para o outro. Olha só, é não se julgar que a tua situação é diferente de todo mundo e que só tu pode resolver. Não. Não é pedir ajuda. É uma coisa que dá para fazer e que se pode fazer, tu pode falar para qualquer pessoa. Só que tu não queira que ela te traga aquilo que tu quer ouvir. Ela vai dizer a experiência dela em relação àquilo que tu tá fazendo. Aquilo que tu falou para ela. E aquilo é que vai te ajudar. Aquela frase, aquele jeito, aquela entonação ou aquele calar, né? Porque eu sou aquela pessoa que ouço muito. Então eu deixo as pessoas falarem. E não tem coisa melhor de tu achar um ouvinte. O teu amigo pode ser o amigo calado. Ele não precisa te dizer nada, mas ele vai te ouvir e tu vai ficar sensacionalmente melhor. Às vezes tu só precisa falar. Só precisa falar. E aí não precisa pedir ajuda, não precisa que o outro venha resolver. Ai, meu problema é isso, meu problema é aquilo, mas não é o problema. Tem uma situação interna que está te levando a isso. A tua atitude que está dando essa consequência. Então, assim, a comunicação ela é extremamente importante. É o botar para fora o que está dentro. Como é que a gente fala? Ah, mas eu não sei como fazer. Materializa, escreve. Tira o que está de dentro e escreve. Tu está materializando o teu sentimento. Exato. Não é? Canta, fala. Tira de dentro, grava. E te ouve. Lê de novo. Ou conversa com alguém. Então, são formas práticas de fazer as coisas e que talvez muita gente não faça porque tenha vergonha. Ah, eu não quero incomodar, como eu canso de ouvir. Mas não é questão de incomodar. Como é que tu vai me incomodar se tu é uma pessoa extremamente importante para mim? Não, e outra coisa, né, José Luiz? A questão de tu achar que tá incomodando. Existem muitos profissionais, como eu sou terapeuta, tu trabalha muito também com essa questão do ouvir as pessoas quando tu tá fazendo o mapa, né? Por algum motivo elas estão ali.
Mas assim, ó, existem profissionais, a terapia ela é maravilhosa por causa disso. Tu vai lá Nossa, tem falar vários. coisas que tu não falaria para outras pessoas. Isso. Então, e quando tu traz a tua situação para alguém que não faz parte do teu núcleo familiar, não está envolvido contigo emocionalmente, aquela pessoa consegue enxergar de uma forma diferente e te passar aquele olhar de forma que tu consiga perceber que existem outras formas diferente daquela que ela está enxergando, né? E que pode ser solucionado de formas diferentes daquilo que no caso, quem buscou a terapia tinha como certo. E aquilo não é o certo. Talvez seja parte de um certo. Então, quando a gente consegue buscar essa ajuda, buscar essa pessoa profissional que possa te ajudar, nossa, eu ouço muito isso, nossa, parece que tu tirou um peso. Sem contar que a gente está falando de energia. Então, assim, sem falar de energia. nós temos um campo eletromagnético que vai se impregnando de coisas de acordo com a tua frequência vibratória. Então, é como eu costumo dizer, é como se tu chegasse num terapeuta cheio, tu é um imã cheio de coisa. O terapeuta começa a tirar aos poucos. Aí, lá pelas tantas, tu diz assim, nossa, parece que tu tirou 500 quilos. É o que eu ouço muito. Uhum. Porque tu conseguiu falar. Então, aí o terapeuta vai tirando algumas coisas para te poder observar outras. É incrível isso. É muito bom isso, né? aquilo, tu vê assim, nossa, eu achei que era algo, mas pode ser diferente. Eu tô mais leve, eu tô enxergando diferente, eu posso fazer diferente. A vida fica melhor, fica mais leve. E passou. Passou. Então, é extremamente importante a gente falar sobre isso. Sabemos que nós estamos aí vivendo uma energia externa muito forte, tu vai falar um pouquinho sobre isso, mas eu queria rapidamente só para a gente perceber, às vezes as pessoas que estão do nosso lado, elas estão dando sinal, ela está dando um sinal e tu não está percebendo. Então, um dos sinais é a pessoa deixa de fazer coisas que ela gostava. Aquilo que ela curtia, que era bom, ela vai deixando para depois. Aí não, ela inventa alguma desculpa para os amigos, para os familiares, e ela não faz, né? Às vezes ela diz assim, eu preferia estar morto. Eu queria desaparecer. Se liga, porque quem tá bem não fala isso, né? Achar que as pessoas, como eu falei agora, que as pessoas vão ficar melhores se aquela pessoa não estiver na tua vida, tá? Vai piorando o desempenho, seja na escola, seja no trabalho. Ela vai se distanciando dos amigos, dos familiares, ela vai ficando mais reclusa, tá? Achar que nada tem solução e que ninguém vai poder ajudar. Então, a gente tem que estar atento a algumas situações. Não basta só a pessoa estar dando um sorrisinho. Que nem ela tá sorrindo para fora, mas para dentro ela tá chorando. Lágrimas de sangue, tá? Às vezes a pessoa vai se descuidando da sua aparência. Não corta o cabelo. Homem não faz barba. Mulheres não se depilam. Não fazem sobrancelha. Não se maquiam. Deixam o cabelo... a pessoa que estava acostumada a pintar, fazer alguma coisa no cabelo, deixam de fazer. As pessoas... mulheres, por exemplo, não se cuidam tanto, não se arrumam. Estão relaxando algumas coisas. Estão relaxando a sua aparência, né? E outra coisa, que daí é uma coisa mais da própria pessoa, e tu não vê com frequência, é o sono. Ela não dorme mais aquele sono saudável, aquele sono reparador. Ela tem insônia, ela acorda muitas vezes, ou ela não dorme. E a gente sabe que isso vai dando problema sério na saúde. E o apetite, né? Vai deixando... não tem mais prazer, porque a comida é um prazer, né? Comer uma comida boa, tu se alimentar é um prazer. Tu não vê prazer. Eu costumo dizer que as pessoas começam a ver a vida pelo um ângulo só meio acinzentado, assim, sabe? Sem cor, sem vibração, sem colorido, sem alegria,
Então, vamos ficar atentos a esses sinais. Não só que a gente está falando muito, né? Setembro Amarelo, falando muito nesse mês, mas vamos estar atento a todos os meses. Esses sinais são extremamente importantes e entender que é possível pedir ajuda. Existem profissionais maravilhosos que podem ajudar, inclusive podem me procurar. Annelise Lopes, busca lá no Instagram, terapeuta Annelise Lopes, porque tudo tem solução. Nada vai ser maravilhoso para sempre, mas pode ser a cada dia melhor. E tu lidar com as adversidades, tu lidar com as dificuldades, te fazem crescer. São ciclos, né? E eu queria saber um pouquinho sobre a questão da astrologia, né? A gente vem falando muito sobre isso, com as dificuldades que a gente teria realmente nesse ano 2025. A partir de agosto, como tu disse, a gente está vivendo uma energia muito forte aí, onde as pessoas realmente têm que se manter muito alicerçadas, porque senão a desesperança vem com tudo, né? Sim. Eu ia procurar aqui alguns eventos que estão acontecendo aí agora desse meio do ano para cá, mas tem muita coisa aí. Daqui a pouco tu me ajuda aí a falar sobre alguns, entendeu? Bom, para que a gente consiga entender esse meio de ano para o final, né? Os planetas todos, eles estão... Todos não. Tem 1, 2, 3, 4, 5 planetas retrógrados. A maioria deles tem um ciclo muito longo. Então eles estão movimentando muito o mundo exterior, quer dizer, aquela coisa de não é pessoal, é a nível mundial, a nível social, né? Comunidades, populações. Uhum. Então, em alguns lugares do mundo, dependendo das posições, né? A astrocartografia, ela mostra alguns lugares que são mais densos neste momento, certo? Por causa desses planetas, as colocações, os graus em que eles estão. Então, assim, ó, a gente já, agora nós vamos, mês que vem, ou não sei se é nesse ou no outro, a gente está fazendo 2 anos de guerra. Não aqui no Brasil. Guerra mesmo, né? De guerra mesmo também não, né? Porque tem uma guerra aí que a gente nem percebe que acontece todos os dias, né? Mas, então, isso acontece, agora sim, ela parece que tem uma escalada. E não é só uma. Tem 2, tem 3, tem 4, sabe? Eu não vou nominar porque não tem várias em vários lugares. Ah, mas é só isso? Não, não é só isso. Comunidades inteiras aí estão se rebelando contra algum tipo de autoridade naquele espaço deles, naquela terra, naquele domínio em que existe um levante de alguma forma. Dá uma olhada para ver se isso não está acontecendo demais no mundo. Isso acontecia... Quando é que acontecia isso em 1900? Era muito pouco. Era um país ou outro. Agora está em tudo que está pipocando em tudo que é canto. Ah, mas isso não me afeta. Afeta. Afeta sim. Aí vamos passar então para sair dessa área da guerra, da briga, não sei o quê. Problema comercial, problema de alimentação, problema de venda, problema de comércio exterior. Olha o que está acontecendo aí. Isso já tinha acontecido antes. Vamos voltar para dentro do nosso país. Então, assim, ó, tem muita coisa acontecendo a partir de agora. E o que eu posso dizer? Que isso é só um briefzinho. Isso é só um começo. Sim, mas se a gente for... Aí a gente está também aqui debatendo, conjecturando. Mas na nossa história, por exemplo, quando teve a Revolução Industrial, foi um grande boom. Mudou tudo. Em 1789, o Urano estava onde ele está por aí. Ó, então mudou muito. Tudo. É ciclo. Naquela época... Daí daqui um pouquinho para algumas pessoas aquilo foi um horror, mas depois foi se ajustando. É ciclo. Foram se ajustando e a gente foi indo, trabalhando com aquilo. Adiante, aí serve para tudo, né, Annelise? O que tu tá falando é uma verdade. Então, 1789, o que estava acontecendo naquela época lá? Revolução Industrial, né? Como é que é? Na França tinha a Revolução Francesa, uma coisa nesse ínterim aí tinha.
quando o Urano estava em Touro, que faz muito pouco tempo que ele saiu, entendeu? Era exatamente o mesmo aspecto dessa época. Então depois levou 10 anos para modificar. Agora o Urano está em Gêmeos, a 1, 2 graus. A recém começou. Então é só um ciclo, é só uma lua, é só um sol. Mas a gente continuou. Então vale para tudo que a gente está falando, né? Então, gente, é só um ciclo. Só que a gente precisa estar dentro desse ciclo de uma forma equilibrada. Eu não posso me deixar levar os acontecimentos do ciclo. Sempre vai ter uma mudança de ciclo. A lua, são 4 luas no mês. Então a gente precisa entender que tem mudanças. E só precisamos estar equilibrados, né, tanto na frequência quanto na energia. Com esses planetas agora de julho para fora, até 2026, que lá em janeiro, por aí é um boom bem grande, uma mudança bem grande que já está acontecendo, e eu não sei te dizer para que lado vai, mas eu sei que vai acontecer. É muito próximo daquilo que aconteceu a gente falou em pandemia 2019, final de 19, 2020, é mais ou menos por aí. Mas isso não é uma coisa que, bomba atômica, como estão falando. Não acredito muito nisso, não. Tá? Mas que vai Mudanças existir. virão, a gente só tem que estar preparado para que Isso. a gente consiga ultrapassar isso. Mas tá ruim, mas também tá bom. Tá ruim, mas também tá bom. Quando a gente teve a pandemia, ficou muito ruim, a gente ficou preso, mas também ficou muito bom, porque a gente aprendeu várias outras coisas. E tantas outras coisas que vieram depois. E a gente aprendeu a lidar com aquilo. A se internalizar, porque a gente acabou ficando sozinho. Foi meio que uma prisão de fora para dentro. Não é? Mas fizeram, não sei quem fez, não sei se importa isso. O que importa é que a energia daquela época estava assim, a gente teve que se adequar e hoje a gente está por aqui. Então, Ciclo. se a gente trazer lá em 2020, quando parou tudo e que tivemos que ficar em casa e aprender a fazer o trabalho de casa, trabalhar online, e que muitos diziam que não dava, não era possível, foi possível, tudo foi possível. Tudo foi possível, só de uma forma diferente. Tudo. Só de uma forma mudou diferente. Tudo. Uma outra coisa que o Urano traz, né? Netuno também traz agora em Áries, né? Que agora ele tá retrógrado, tá 0 grau de Áries aqui, tá iniciando tudo, né? É aquela coisa de é muito bom não ter certezas. E agora, nós estamos no signo de Virgem, né? Vamos entrar no signo de Libra, que é o signo da dúvida. Eu acho que nesse momento a gente tem que ter dúvidas, sim. Pra gente pelo menos ter 2 saídas. Não ter uma só. Porque o que está assim, preocupante no mundo são as certezas. Eu sei que eu tô certo e eu só vou fazer aquilo ali. Quer dizer, o que está acontecendo? É isso aí. Alguém sabe que é certo e não muda de opinião. E acaba prejudicando várias pessoas que não tem nada a ver com aquela opinião verdadeira e certeza dessas pessoas. Então, o benefício da dúvida, assim, vai entrar agora o signo de Libra, que vai te tentar esse equilíbrio, porque ele fica em dúvida do que é, porque é o bom para todo mundo, é isso que o libriano quer, não é? É o bom para todos, então eu não posso fazer só para um lado, eu tenho que equilibrar as coisas, e equilibrar também depende do ciclo externo, equilibrar também depende do meu interno, não é? E das consequências dessas 2 coisas. Não é só um mundo material, né? São 2 mundos. Uhum. E a gente vive neles. Então, daqui para diante, Annelise, a gente vai ter muitas mudanças, sim. Mas nada que o ciclo não leve e a gente não passe. Basta que a gente esteja equilibrado e com uma boa frequência. Eu canso de dizer isso, mas é o que dá para fazer. Vamos se internalizar. Qual é o benefício de uma meditação, por exemplo? Eu estou com vários problemas, eu não consigo resolver. Se tu conseguir fazer 10, 5, 15 minutos, que é o quê? É sair dos teus problemas e observar eles passando na tua frente. E tu consegue isso, a mente consegue fazer isso. É a atenção naquilo, quer dizer, só que daí tu não vai poder ter um barulho, tu tem que ter uma atenção na mente. Tem várias formas de fazer,
Inclusive agora no mês que vem, né? Na Feira do Livro, é mês que vem? Nós vamos estar na Feira do Livro. Na Feira do Livro, já escrevi no livro, né? A parte que fala de meditação e que ensina ali várias formas da gente fazer meditação. 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, que é o quê? Observar o que está me incomodando e o que está me deixando muito bem, para mim poder focar nisso. Só que eu preciso me internalizar, gente. Eu não posso pensar que está correndo isso lá, que está fazendo isso aqui, que o meu aqui, aquelas pessoas próximas, ou os amigos, ou o trabalho, ou... Não. Antes eu. Se eu tiver equilibrado, essas outras coisas vai reverberar. Ela vai sair de dentro para fora uma energia positiva e o que está fora, que é negativo, não vai entrar. Uhum. Porque eu tenho consciência disso. Então a meditação traz isso. Em outubro, a gente vai estar na feira lançando... Outubro não, vamos estar em novembro. Novembro a gente vai estar na feira, 8/11, lançando um livro sobre... Já falando então, né? O Jalei está dando spoiler aqui. Aproveite. Nós estamos fazendo o lançamento do livro Terapias Integrativas Corpo, Mente e Espírito, volume 2, onde o Jalei está fazendo parte, também trazendo a parte da meditação, que é um trabalho que ele faz muito bem feito, por sinal. Aliás, é uma pessoa de tarefas, né? Faz muita coisa legal. E vamos estar também na Feira do Livro, dia 8/11, às 14 horas. E à noite nós vamos ter o lançamento oficial. Ah, isso mesmo, tem a festinha oficial do lançamento. É só ir lá comprar o livrinho lá, porque tem muita coisa legal. Tem muita coisa boa. Nesse livro tá muito bom. Para as pessoas lerem e fazerem. Bom. Terapias integrativas, né, Anny? É uma coisa que faz com que as pessoas tenham... Como é que eu vou fazer aquilo que eu não sei fazer? Ali tem várias e ali formas. Tem muitas sugestões, tanto no volume 1 quanto agora no volume 2, para as pessoas entenderem o que é isso e buscar ajuda. Inclusive tem o contato dos terapeutas ali para poderem marcar, conversar e fazer as sessões, né, para aprender que tem solução. Todo problema tem solução, senão ele não seria um problema, né? Às vezes a gente não está conseguindo enxergar, mas a gente, quando começa a se trabalhar, como se começasse a limpar a visão e tu começasse a enxergar aquilo que dá para ser feito. E tem coisas que não tem, bom, aquilo tem que sair da tua vida, mas não é tu sair da vida, né? Exatamente, sabe, tem uma frase, uma conversa que diz assim: a gente tá num 20º andar do prédio, olhando pela janela, e tá tudo embaçado. Tu não consegue enxergar. E tu não sabe por quê. Aí tu contrata uma secretária para limpar a casa, ela limpa o teu vidro e tu começa a enxergar tudo. De uma forma diferente. De uma forma completamente... Tu não enxergava nada, tu achava que estava perdido. E ela limpou o vidro da tua casa ali, do teu apartamento, e tu consegue enxergar um mundo completamente diferente. Então, assim, gente, para limpar o vidro, não precisa contratar. Começa por ti. Mas se não der por ti, uma terapia, um terapeuta, alguém para conversar, alguém para te ouvir, alguém para te ajudar. Mas não precisa pedir ajuda, é só limpar o vidro. Uhum. Então, esse mês é um mês que a gente fala sobre isso, mas são todos os meses que acontece isso. E a estatística é grande, tu tinha falado em 17%. 17% da nossa... das pessoas já pensaram. Já pensaram. Sabe quanto dá isso? 220 milhões, dá quase 40 milhões de pessoas. É muita gente. E se tu tirar aquelas que realmente começam a se automutilar, que tu falou também uma porcentagem aí, é um monte de gente, é muita gente. E aqueles que fazem realmente é muita gente. Então, uma coisa que eu também acho, Anny, é o seguinte: nós não podemos falar sobre isso. Aí elegemos um mês para falar. Mas acho que é típica coisa que tem que ser falado sempre. Para as pessoas entenderem como é que elas conseguem sair disso, serem ajudadas por todos, porque as pessoas, como tu falou há pouco, nem todo mundo percebe que na sua volta tem pessoas com esse tipo de ideia, de pensamento.
E aí a gente aprender a verificar, a olhar, estar mais atento, isso seria muito legal, e só com comunicação, só com fala, só com conversa, só com ensinamento, só com educação. Uhum. Senão tu não consegue. Então, eu não sei, essa coisa de, não pode ser publicado, não pode ser... Talvez não possa, não precisa ser publicado, certo? Mas hoje, gente, Não se a gente... precisa falar em detalhes, mas acho que a gente tem que trazer, Eu acho assim, que tem o que que está trazer, acontecendo, porque né? mudou a comunicação. As guerras são ao vivo. A gente está aqui, é só pegar os canais e olhar. Então, por que que isso não pode ser melhorado enquanto comunicação para as pessoas saberem enquanto educação? Eu acho que isso também seria legal. Né? Eu não sei se tem algum tipo de proibição oficial, alguma coisa assim. Eu acho que é uma coisa meio em segundo plano, né? Escondido, Velada. velada, não sei. Então, para mim, a comunicação seria muito bom. Portanto, a gente está falando só agora, mas isso são todos os meses, Uhum. todos os É dias, isso. não é? Então, seria legal fazer. E voltando para o signo de Libra, benefício da dúvida. Então, as certezas que a gente tem, elas não são certezas, elas são as nossas certezas. Mas a certeza do outro é outra. E a gente precisa do meio termo se a gente quiser se relacionar. E nesse mundo a gente veio para se relacionar. Nem que seja conosco mesmo, mas a gente veio para se relacionar. Uhum. Não é? Então a gente precisa aprender um ponto de vista diferente. Na própria ciência, quando a gente olha na fenda dupla, aquela que o átomo vai para um lado e vai para o outro, tem a especificação científica de falar. Além disso, quem está olhando modifica essa situação. É. Então, assim, não, isso já é comprovado. Não é possível que a gente vai querer fazer diferente, que a minha verdade seja a única do mundo. Não é. Basta o outro ouvir o que eu tenho para dizer, ele vai pensar uma outra coisa de acordo com a experiência dele. E a gente precisa juntar as partes boas, né? E como tu diz, na desobsessão terapêutica, né? Se tem um buraquinho debaixo da porta, por ali está entrando alguma coisa. Só que tu precisa estar com isso blindado. E como é que tu te blinda? Te autoconhecendo, Te te observando. observando, observando teus pensamentos, para que tu não tenha uma atitude de acordo com aquele pensamento que tu acha que está errado. Tenha uma outra atitude que o resultado vai ser um outro, não é? É Acho isso. bem importante esse negócio da conversa, da comunicação em relação a esse tipo de evento que acontece muito conosco e a gente não mensura o tamanho das coisas. É verdade, Zalês. Bom, estamos chegando ao fim. Não sei se tu tem alguma coisa mais para falar em relação ao que a gente tem, se quiser relacionar com alguma coisa da astrologia. Uhum. Eu vou aproveitar aqui. Então, assim, ó, neste momento, eu tô com o mapa posto aí para a gente olhar. Ele tem aqui só uma oposição entre o Sol, né? Ali o Sol está em 22 graus e ele está em oposto, talvez a Saturno, 28, tá? Ou Netuno. Então seria o quê? O meu brilho, o meu olhar, ele está sendo questionado em relação ao que é verdade, ao que não é verdade, a minha mente, a minha espiritualidade, se isso eu posso fazer ou não. Enquanto Saturno, eu quero saber se eu consigo modificar essa parte material, né? Essa forma de mundo que a gente tem hoje. Então, como o Nó do Norte está aqui na casa 4, Saturno na casa 4 e Netuno na casa 4, é a casa da mudança espiritual. Por consequência, vai mudar materialmente também, porque Saturno está ali. E aquela fone de ouvido que está ali, aquilo ali a gente chama de Nó do Norte, que é o norte desse ano. Neste momento, pelo menos. Mas ele está bem aspectado, ele está quase com um diamante, mas ele tem um trígono bonito, um trígono entre esse nodo, entre a Lua e entre a Lua Negra. São 3 aspectos que têm a ver com Lua.
sabe? Na verdade, o segundo, na subida lá, ele tá com Júpiter. Então é Júpiter, Lua negra e o fonezinho de ouvido, que é o nó do norte. Isso quer dizer o quê? O Júpiter, que é o regente desse ano, que está em Câncer, cuidando da família, que rege essa casa 4 aqui, ele está ampliando as coisas. Quer dizer, cuidado com isso. Eu quero cuidado com isso. Os outros querem cuidado comigo. Está mudando. Eu posso estar profundamente lá no fundo do poço, a Lilith em Escorpião, entendeu? Trazendo tudo, sendo um caminho, um mapa para a gente entender o que é por dentro das coisas. Então, esse triângulo aí, esse trígono que a gente chama, ele é auspicioso, ele é um trígono que vai te trazer fluências. Tem que aproveitar esse momento interno nosso, esse momento de mudança interna, para a gente clarear o mundo, para a gente melhorar a nossa vida. Mas, gente, é interno. A gente está falando de Escorpião, signo de água, a gente está falando de Câncer, signo de água, e a gente está falando de Peixe, signo de água. Interno. Então, é o que a gente estava falando antes. Se a gente melhorar o interno, o externo vai ter uma consequência melhor para a gente. Né? Então, se o interno tiver blindado, a portinha não vai entrar nada por debaixo da porta. Né? A nossa frequência, a nossa energia vai estar blindada também. E está aí o universo conspirando a nosso favor. Então a gente precisa fazer isso. Sair do externo, sair do outro, sair daquilo que está te influenciando negativamente do mundo. Que as pessoas que têm que resolver o mundo, pelo menos nós não somos. Se a gente puder se resolver, a gente vai estar contribuindo para que esse planeta faça realmente a mudança de ciclo. E a partir de janeiro, as coisas vão modificar bastante. E é isso. E é isso. Vamos que lá. modifiquem para melhor. E Pra é cada um de nós nós. que temos que dar esse olhar. Aí. É isso. É esse olhar que a gente precisa modificar. Vai modificar, sim, não tem como dizer que não, mas pode modificar para bem melhor. Sim. Depende isso do aí. olhar que tu tá dando. Então, muito obrigada, Gisele, mais uma vez, por todas as informações que são sempre muito importantes e a gente ter falado hoje sobre essa questão da saúde mental, da prevenção ao suicídio. Setembro Amarelo foi de extrema importância e que a gente tem que falar sempre sobre isso, né? Então vamos de novo, né, agradecer aos nossos apoiadores. Então a gente tem aqui a ICF, construtora inteligente, que fica ali em Guaíba. É uma construtora, assim, está fazendo uma grande transformação na construção civil no Brasil. Também está transformando cada vez mais sonhos em realidade. Eles têm uma inovação que é trabalhar com mulheres, não? Então estão fazendo um curso, agora já está programada a segunda turma, voltada para mulheres na construção civil, que é construir as suas casas e, posteriormente, trabalhar com isso, construindo casas. Quem quiser mais informação pode entrar lá no Instagram, que é @ICFconstrutora_Guaíba, ou pelo telefone 51 9971 63677. Temos também a Movicine, que é o novo cinema ali no Lindóia Shopping, que fica na CIS Brasil, número 3522. Tá com uma programação incrível, muito boa, muito legal. Quer mais informação, horários e tudo mais? Entra lá no www.movicine.com.br ou pelo Instagram, que é o Movicine Cinemas. Então, olha lá a programação para esse mês. Temos também a cooperativa Paulo Freire, falamos bastante hoje no início, né? Que ela está aí atuando desde 2014 com a coleta e destino correto, assim, dos eletroeletrônicos. Então, assim, às vezes a gente tem aqueles materiais que vão ficando obsoletos ou que vão estragando. E aí não vale a pena consertar, porque às vezes é muito mais caro do que tu comprar um novo.
chama lá a Cooperativa Paulo Freire, descarta, eles fazem toda a separação e dão o destino correto. E eles também têm o convênio, quem quiser fazer esse convênio, né, junto com a Green Energy, através da Cooperativa Paulo Freire, entre em contato, porque assim, tu tem desconto na tua conta de luz e ainda está contribuindo para um planeta mais saudável. Telefone para entrar em contato é 51 984 856773 ou pelo Instagram, que é o cop.paulofreire. Também tem o Facebook, que é a Cooperativa Paulo Freire, Isso. né? Então, pessoal, quero agradecer mais uma vez, né, os nossos telespectadores, as pessoas que nos seguem. Se puderem compartilhar esse episódio, que tem muita coisa boa, muita informação, compartilhe com seus amigos e que a gente possa continuar cada vez mais trazendo informações e contribuindo, né, para a informação boa, aquela informação que precisa realmente chegar até as pessoas. Então, muito obrigada e até a próxima. E nos segue, né? Manda esse episódio para as pessoas que tu conhece.